O Tribunal de Contas da União, o TCU, recentemente recomendou que o estado do Paraná junte várias cidades pequenininhas com menos de 5 mil habitantes, ostensivamente para reduzir o número de cargos políticos, de cargos públicos, de cargos comissionados, etc., o que reduz o custo dessas cidades, o que torna supostamente a administração mais eficiente e tudo mais. Então, assim, vamos conversar sobre isso, porque o problema não é esse. O problema é que as cidades têm muitíssimo pouco poder de decisão. Tá tudo centralizado, ok? Então, a gente não devia estar discutindo se vai ter mais ou menos cidades e tudo mais, mas qual é o poder de decisão que as cidades deveriam realmente ter, ok? Aviso, eu sou um libertário. Estados não deveriam existir em primeiro lugar, ok? Não deveria existir um monopólio coercitivo de força e o Estado é só uma gangue criminosa não muito diferente do PCC e imposto é roubo. O Estado não é moralmente ou racionalmente defensável e não deveria existir. Agora, vamos colocar o chapéu estatista aqui um pouquinho, ok? Qual é o sistema atual? O sistema atual é Brasília decide basicamente tudo e as cidades simplesmente aceitam e o prefeito é na verdade um mendigo glorificado que vai lá com o pires na mão pedir em Brasília umas esmolinhas para fazer as coisas na cidade dele. E se a população quiser mudar algumas coisas na cidade, eles de maneira geral não podem fazer nada, porque quase tudo está em Brasília. Então, o incentivo no sistema atual existe sim para que, digamos, você tem, isso acontece muito no interior do Paraná, eu já estive em algumas dessas cidades que estão na lista de cidades para serem fundidas, para serem unidas. O incentivo existe, você tem uma população aqui de 15 mil habitantes e você tem uma regiãozinha aqui um pouquinho mais longe da cidade que tem 3 mil. Então existe um incentivo para você separar as cidades, porque daí agora vai ter carguete de prefeito, 9 vereadores, assessor de porra nenhuma, vai ter o assessor de vereador, e o assessor de assessor, e não sei o que, e o fiscal, e vai ser um monte de gente que não vai fazer estritamente porcaria nenhuma e vai ganhar um monte de dinheiro às custas daquela população. Então, ok, tá. Nesse sistema atual, se você fundir as duas cidades, dado que as cidades não têm basicamente nenhum poder de decisão sobre basicamente nada, você está cortando cargos políticos e ok, você está economizando uma grana. Mas você continua com uma situação meio boba. O meu ponto, de maneira geral, é que a gente deveria se focar muito mais em ter um federalismo de verdade. Claro, a gente deveria se focar muito mais em abolir o Estado em primeiro lugar. Mas mesmo você que não concorda com esse ponto, que eu sei que tem muitos no meu canal, eu sei que eu não tenho 210 mil anarquistas aqui no meu canal, tem um monte de anarquista, e enfim. A gente deveria focar em como é que a gente passa mais poder para as prefeituras. Porque se isso acontecer, aí sim, é melhor você ter o maior número possível de cidades com o menor número possível de habitantes. Porque daí os eleitores dessa cidade vão ter o maior poder possível de decidir coisas sobre aquilo que afeta eles imediatamente. Se um senador do Rio Grande do Sul propõe uma lei idiota sobre comércio, sei lá, alguma coisa imbecil e relinchante que vai completamente ferrar a indústria de Roraima, o que a população de Roraima vai fazer? Exatamente, nada. Eles não podem fazer nada sobre isso. O cara é eleito de outro estado, ele propôs uma lei, os senadores do seu estado não tinham poder de voto, porque eles eram voto vencido, e outros caras de outros estados, de outras realidades econômicas, de outras culturas e de outras ideias vão absolutamente ferrar a sua região, e não tem nada que você possa fazer sobre isso, ok? Se um monte de deputados do Amapá resolver passar uma lei, eu não sei na verdade se o Amapá tem um monte de deputados, mas digamos, os deputados de São Paulo tem um monte. Eles resolvem passar uma lei que efetivamente tira um monte de dinheiro dos estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, e passam isso para São Paulo de algum jeito. Então, na prática, eles estão roubando o Centro-Oeste para financiar São Paulo. O que o cidadão do Centro-Oeste vai fazer? Nada. Ele tá ferrado, ok? Então, qual é a minha proposta? E isso, na verdade, se você gostar dessa proposta, essa é a proposta do Movimento Sul é Meu País. Você pode ter uma federação de municípios, ok? Você tem todos os poderes no município, ok? Quase toda a arrecadação de impostos, digamos assim, 85%, 90% está na mão do município, sendo que hoje está quase tudo na federação, e o prefeito tem que ir lá que nem um mendigo pedir de volta, que eu quero dinheiro para minha cidade. Que é isso, e ele não pode, enfim, se você tiver 90%, digamos, da arrecadação de impostos na cidade, então a população pode decidir muito mais. Ok, não, peraí, quais escolhas nós queremos fazer? Ok? O que a gente acha melhor aqui? Só de novo ressaltando, eu me oponho à ideia inteira de um Estado e desse tipo de organização, ok? Tudo isso deveria ser privatizado e organizado como empresas, mas já que a gente vai ter isso,
ok? Vamos tentar reduzir a coisa um pouco mais, colocar a coisa mais próxima do indivíduo possível, o que permite ele maior poder de defender a sua propriedade e liberdade, mesmo que ele ainda esteja num sistema democrático que inerentemente serve para reduzir a liberdade e propriedade dele. Enfim, se você tem isso, a população da cidade pode então votar em uma população pequena, pode votar para, peraí, a gente quer ter uma carga tributária maior aqui para ter um sistema de saúde melhor, ou, sei lá, vamos facilitar e vai vir uma iniciativa privada aqui. Você tem mais poder de decisão ali. Ah, a gente quer ter 9 vereadores, ou 15, ou 3, ou nenhum e só a população propõe coisas. A gente quer que precisa ter um prefeito? Ou a gente pode ter só uma Câmara de Vereadores e não precisa de prefeitos? A gente tem 8, 9 vereadores e eles resolvem. E pra que ter um prefeito? É só mais um salário, mais uma porrada de assessor, dane-se isso. E a gente quer uma coisa muito mais parlamentarista. Se essas cidades têm um poder de decisão maior, sim, vale a pena você ter cidades menores com população menor, porque o seu voto nessa cidade vale mais. Você tem mais poder de administrar a coisa e, realisticamente falando, é mais possível que você seja um dos caras tomando a decisão. E fica muito mais fácil para eles sofrerem as consequências das decisões ruins deles. E se essa população tomar uma decisão econômica ruim, seja ela socialismo, intervencionismo, protecionismo, etc., rapidamente eles vão se ferrar, rapidamente eles percebem que isso deu errado e rapidamente eles mudam a política. Isso é bom, ok? O meu ponto geral aqui é, o problema não é o número de cidades, o número de cargos, etc., mas é o fato de que tudo está centralizado em Brasília. Esse é o foco, não... Ah, mas tem muita cidade. Isso depende do sistema político onde você está, isso depende do sistema de distribuição de poderes. O que o Movimento Sul é Meu País propõe é uma federação de municípios, onde essencialmente você não vai ter governos estaduais, porque isso não teria muita utilidade. Essencialmente, o governo federal defende fronteiras, defesa nacional, desastres e algumas coisas assim que... Você entendeu? O resto, tudo está no município. Isso é melhor também você ter municípios pequenos, de pequenas áreas e pequenas populações, porque se o seu município está fazendo cagada, se você não está gostando, você não é união política, você não está olhando o negócio, a galera resolveu ser socialista, você quer ser mais livre mercado, ou a galera resolveu ser livre mercado e você é um pessoalista. Cara, você pega seus trouxinhas e anda 5 quilômetros para lá, você está em outra cidade, em outra realidade, em outra situação que pode ser mais agradável para você ou não. O que a gente tem hoje é todas as cidades têm basicamente a mesma administração, com basicamente o mesmo serviço lixo, e não tem tanta... Você tem algumas diferenças pontuais de IPTU ou algumas regulamentações municipais, mas no grande cenário das coisas, a variação é muito pequena. Se você tem uma cidade de 3 mil habitantes aqui, que resolve ser mais, sei lá, mais conservadora, a gente quer política, sei lá, Bolsonaro 2018, ele vai lá, ok. E você do outro lado tem uma cidade lá que, por acaso, não sei, os malucos elegeram PSTU, um não está afetando o outro. Eles podem até encontrar algumas... não, vamos fazer alguns acordos aqui, etc, etc, etc. Mas cada um fica no seu quadrado mais facilmente. Isso mais facilmente reflete os ideais políticos e os ideais econômicos, os ideais morais, etc, 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 da população dessas cidades. Descentralize poder, ok? Uma vez que você centraliza, você tem essa situação de cidades bobas que ficam tentando arranjar carguete. O que é um problema que vem da centralização, que vem do varguismo. E, só para encerrar, eu não acho que essa reforma federalista vai acontecer. O Temer até falou disso, mas ele jogou essa ideia no lixo com uma velocidade muito grande. Até porque agora ele precisa, na verdade, escapar da Lava Jato e salvar o partido dele. Então ele não tem tempo para se preocupar com outras coisas que não seja salvar o couro dele. Que, na verdade, eu não esperaria que ele fizesse isso em primeiro lugar, mesmo que ele tivesse tempo, mas enfim, eu não acho que essa reforma vai acontecer. Então, se você quer encontrar mais liberdade para sua cidade, não espere que a federação faça isso. Entre no movimento de secessão, como existe o Sul é Meu País. Ok? Dentro de uma federação como a do Sul é Meu País, essas cidades pequenas fariam todo sentido. Inclusive, faria mais sentido ainda separar ainda mais as cidades que existem, porque daí você está descentralizando o poder e colocando esse poder de decisão mais próximo do eleitor possível. Ok? Você está colocando a casa do cara que decide mais perto de quem vai tocar fogo na casa dele se esse cara fizer alguma coisa errada. Se o prefeito for um corruptão, tem 3 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, ou 10 mil pessoas. A gente consegue derrubar ele, a gente consegue trocar ele. Ok? Se ele tá fazendo um monte de merda que a gente não gosta, a gente toca fogo na casa dele. É fácil.
cara tá ali, ele compra no mesmo mercadinho que eu, ele vai na mesma igreja que eu, ele vai no mesmo médico que eu, ele é de alguma família que eu conheço. Eu tenho mais jeitos de apurrinhar e infernizar a vida desse sujeito. Não é que nem a torre de mármore toda protegida lá de Brasília, onde basicamente os caras decidem o que eles quiserem e você não faz nem sequer a menor ideia de quem eles são, ou quais são os interesses deles, ou o que eles acreditam, enfim. Você pegou o meu ponto. Não espere que o governo federal descentralize esse poder, mas resolva você. Ok, vamos fazer um movimento de exceção. Saia, faça o seu novo país. Organize-se, isso já está acontecendo. Tem o Sul, meu país, tem o movimento Nordeste Livre, tem o movimento São Paulo Livre, tem um no Espírito Santo, tem um no Rio de Janeiro, tem um em Pernambuco, se eu não me engano também. Acabei de lembrar que eu posso estar errado. E olha, a galera do Norte também tem que se organizar. E Goiás, se esperta, senão todo mundo vai sair e vocês vão ficar com Brasília. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.